Boa tarde, pessoas estudantes do terceiro C e terceiro D, do turno vespertino. Hoje nós vamos continuar o conteúdo que nós começamos, né, nas aulas passadas, sobre os povos pré-colombianos. Praticamente a gente já deu uma revisada praticamente em todo o conteúdo. Creio que ficou só uma parte para terminar. E hoje eu resolvi estar fazendo um vídeo aqui para vocês. Esse primeiro assunto, que foi um assunto que nós demos no ano passado, nós estamos fazendo a revisão, ele fala sobre os povos, né, que foram chamados de pré-colombianos, né? Claro que povos pré-colombianos são todos os povos que viviam aqui antes da chegada de Colombo, que pelo menos oficialmente falando, foi um dos primeiros europeus que chegou aqui na América. Claro que existem outras versões que outros europeus chegaram aqui antes de Colombo, mas esses povos pré-colombianos, eles, enfim, ganharam essa conotação aí, que é os povos que já viviam aqui, e não se resume a Inca, Maia e Azteca, né? Claro que existiam dezenas de milhares de tribos, enfim, civilizações desses nativos, né? Que na realidade não eram chamados de índios. A teoria que se tem é que eles foram denominados de índios pelo europeu, porque Colombo pensou que tinha chegado nas Índias, porque era a grande finalidade das grandes navegações era chegar até a galinha dos ovos de ouro, que eram as Índias, onde tinha todo tipo de especiaria, como seda, produtos feitos de marfim, dentre outros. E, enfim, a gente está falando dos povos pré-colombianos, porque nós vamos entrar também na questão da colonização, tanto a colonização espanhola quanto a portuguesa. Claro que existiu a holandesa, a francesa e a inglesa, mas nós vamos nos adentrar mais, né, nessa revisão na espanhola e na portuguesa, né? Nas duas maiores colonizações, né, que até dividiram o mundo, né, depois da descoberta do chamado Novo Mundo, dividiram o mundo em duas partes, é como se fosse um mundo bipolar da época, com o famoso Tratado de Tordesilhas, onde o Oriente ficava, a parte oriental da linha do tratado ficava para Portugal e a parte ocidental ficava para a Espanha. Mas antes de nós adentrarmos nisso, é claro, a gente está falando desses povos que aqui viviam, dessas civilizações que chamaram a atenção por N motivos, né? Por se tratar até de civilizações complexas. Claro que aqui tinham civilizações mais simples, enfim, como no Brasil. Complexa, não que seria melhor, né? Ou melhor do que as outras que tinham uma organização mais simples, mas complexa no sentido de já ter classe social, de já ter uma divisão do trabalho, dentre outros, de já ter o Estado. É por isso que nós chamamos de sociedades complexas, né? E em detrimento das outras mais simples. Então, vamos colocar aqui o slide que nós trabalhamos na aula passada, pessoal, para a gente estar relembrando aqui o que nós vimos na aula passada e continuarmos, né? Eu parei aqui nessa parte do sacrifício humano, né? Que eu expliquei na última aula. A religião ou a crença, né, desses povos pré-colombianos, ela preconizava, primeiro, a questão do sangue, na visão deles. Isso aí, na antiguidade, era o que se tinha muito, que o sangue ele purificava. Isso é um ponto. O outro ponto é que esse sangue ele não era oriundo de animais, né? Sempre foi muito comum na antiguidade, o chamado bode expiatório, a imolação, né? Você matava um bode para satisfazer os deuses, né? Era o sangue de cordeiro ou de rolinhas, né? De aves,
ou de touro, né? Na Grécia tinha muito isso. Mas alguns povos, não só na antiguidade, como também nesse período agora, né? Claro que isso aqui deveria vir da antiguidade, eles tinham a prática de sacrificar seres humanos, né? E não qualquer ser humano, no caso desses povos aqui pré-colombianos, eles sacrificavam guerreiros, né, aos deuses, que no caso dos astecas era o Quetzalcoatl, e no caso dos maias era Kukulcán, deuses similares, né, representados por uma serpente, e que, por algum motivo, né, talvez insatisfação com esses povos, na visão desses povos, é claro, mandavam epidemias, má colheita, etc. E a forma de satisfazer esses deuses eram os sacrifícios, né? Porque eu estou dando uma ênfase nisso que, como eu falei a vocês, houve um choque cultural. Os portugueses, quando viram esses povos fazerem isso, ficaram horrorizados, né? Horrorizados porque, além de matar, sacrifício, eles faziam rituais em que arrancavam a pele dos indivíduos e se vestiam com ela, mas os próprios europeus não se apercebiam de que também eles estavam fazendo atrocidade em nome de metais preciosos, né? Arrancando mão, arrancando cabeça, partindo pessoas ao meio em nome da busca de riquezas como ouro e prata, né? Então, esse é um traço. E eu até vou colocar um trecho de um filme de Mel Gibson, muito famoso. Vocês podem assistir esse filme, eu creio que esse filme ele só tem legendado, que é Apocalíptico. Esse filme ele só tem legendado, é um filme de 2006. O diretor é Mel Gibson, como eu falei. E ele é bem interessante porque ele coloca no centro do filme, no bojo do roteiro do filme, é justamente, claro que é um filme que tem um drama, tem uma certa aventura por trás, mas ele coloca justamente essa questão do sacrifício, né, humano. No caso aí, como se passou na região dos maias, antes da chegada dos espanhóis, que como nós sabemos, pessoal, quando os espanhóis chegaram aqui, o Império Maia, ou melhor, né, a civilização maia, que nunca chegou a ser império, era formado por cidades-estados, olha eu que já errando aqui, era formado por cidades-estados, bem como, sim, já estava em decadência. O Império Azteca estava em ascensão, estava no topo, e o Império Inca também, apesar que o Império Inca estava vivendo algumas crises. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse filme, ele se passa, o Mel Gibson, né, que é ator e diretor, para mim é um filme bem feito, tem uma aventura como pano de fundo também, mas ele se passa em um ambiente idílico, né, paradisíaco, dentro da civilização, ali na região, sei lá, da Guatemala, México, por ali, da civilização maia, e o que é que acontece antes da chegada dos espanhóis, né? Então, o filme é interessante, vou ver se eu passo um trecho que fala sobre essa questão do sacrifício. Dito isto, pessoal, eu falei também na última aula do rico artesanato que esses povos tinham, e o mais interessante, como eu falei, esse artesanato era muito rico, tinha tecidos, objetos de ouro, prata e artigos com pinturas. Mas muitas vezes as penas, as plumas, elas tinham muito mais valor do que necessariamente um adereço feito de ouro, vamos dizer assim. O Império começou a ser destruído em 519. Aqui o Império, no caso, eu comecei aqui falando, continuando os astecas. O Império ele sofreu invasões em 1519 pelo adelantado, né? Adiantado pelo adelantado, os que iam à frente, né? Desbravando. Entre os mais famosos dele teve Hernán Cortés, na realidade foi aquele cara que entrou desbravando, matando, conquistando o império, o enorme Império Azteca, né? Ele era um adelantado. E assim, quando ele percebeu que tinha ouro e prata, mais ainda. E a vantagem do adelantado
é que a coroa portuguesa, como ela não queria gastar na exploração do Novo Mundo, ela mandava o cara como se fosse uma empresa privada, né? A gente trazendo para a visão de hoje. E aí o cara fazia o seguinte, ele ia desbravando, tudo que ele conquistasse, ele podia usufruir, contanto que ele conquistasse território, riquezas para a coroa. Depois que a coroa percebeu que tinha condições de investir, é que ela veio com todo o aparato administrativo. E aí é quando nós vamos estudar o processo de colonização. Incas. Então a gente terminou ali a Azteca, que tinha ainda aquela parte ali. Os Incas. É o Tahuantinsuyo. Não possuíam escrita e estabeleceram um estado teocrático absolutista, tendo à frente o rei soberano, né, que era chamado de Sapa Inca. Você vê que algumas peculiaridades desses povos têm algumas coisas em comum e tem outras coisas que são peculiaridades de cada um. Por exemplo, maias e astecas tinham escrita, já Inca não tinha. Era uma sociedade ágrafa, que não tem escrita. Isso quer dizer que eles eram inferiores? Não, foi uma sociedade que desenvolveu também arquitetura, que desenvolveu a agricultura deles. É interessante a adaptação desses povos à natureza. Se nós vimos na última aula que os astecas, eles conseguiram fazer, por exemplo, as chinapas, que eram aquelas ilhas artificiais para plantar, devido à capital do império, Tenochtitlan, ser fundada numa região muito pantanosa, etc., o que é que acontece? No caso dos Incas, como era na região dos Andes, né, com alturas de 3, 4 mil metros, eles adaptaram, eles conseguiram adaptar, né, se adaptar a esse meio. Enquanto o outro fez ilhas artificiais, eles fizeram os chamados terraços. Olha como nem Azteca, nem Inca, ou Inca, né, mais precisamente por não ter escrita, isso não fez com que ele não desenvolvesse técnicas, né, seja de arquitetura, de engenharia, etc., tão desenvolvidas quanto Azteca e Maia. O Inca, no topo da pirâmide, né, ficava o Inca, o Sapa Inca, né, que ele era considerado filho do Sol. Depois havia um conselho, né, 4 vice-reis, que era o quê? Alta aristocracia, sacerdotes, burocratas, os curacas, que eram chefes de aldeias, né? Tinham as aldeias, que eram cobradores de impostos, chefes locais, juízes e comandantes militares. E embaixo tinha a comunidade indígena, camadas médias, artesãos, demais militares, camponeses e escravos. Por isso, como eu falei anteriormente no início da aula, por isso que nós chamamos de uma sociedade complexa. Você percebe que já está dividida em camadas sociais, você percebe que tem um chefe de um Estado, um governante, e nesse caso não havia diferença entre Estado e governo, era uma coisa só, que era como se fosse um tipo de poder absolutista, né? Enfim, se trata de uma sociedade complexa. Aqui nós temos uma visão, pessoal, muito bonita, de Machu Picchu, que é uma cidade que foi descoberta, né, acho que na década de 20 ou 30, e que no Peru, né, que o centro do Império Azteca era o Peru. Claro que pegava Peru, Bolívia e outras regiões aqui da América do Sul, mas o centro mesmo era o Peru. E hoje, essa cidade, que era uma cidade perdida, cravada lá no alto dos Andes, ela é palco de turismo, né, etc. Eu até tenho vontade de ir lá em Machu Picchu, né? Espero que eu tenha essa possibilidade, pessoal. E aí, nós estamos vendo Machu Picchu. É interessante, pessoal, falar aqui que quando os espanhóis chegaram na América Central, Colombo e outros, né, desbravadores e adelantados, creio que Colombo também era um adelantado, e aí vem Hernán Cortés, que dominou, que conquistou, matou, enfim, violentou o Império Azteca. O que é que acontece? Também teve um adelantado, um desbravador, que, né, conquistou o Império Inca. E o nome dele, né, tiveram 2, mas o principal era Francisco Pizarro. E Francisco Pizarro,
Isso foi um pouco depois. Por quê? Porque como os espanhóis chegaram na América Central, para você vir para a América do Sul, não era tão fácil. Mas a notícia que se tinha é que, ó, indo para o Sul tem uma civilização muito desenvolvida. Só que ficava aquela dúvida, até que eles tiveram certeza, e aí Francisco Pizarro, ele desceu, né, para realmente ver que civilização era essa, né? E aí tem toda uma história. Claro que quando nós formos falar um pouquinho da colonização espanhola, a gente vai falar um pouquinho dessa conquista inicial, ou até aqui nesse vídeo também. Vamos passar. Segundo a lenda andina, foi nas águas do Titicacá que nasceu a civilização inca, né? Desse lago Titicacá. A agricultura era a base da economia inca. A ela se dedicavam os habitantes plebeus das aldeias. Essa atividade baseava-se no cultivo do milho e da batata. Tem até, pessoal, uma bebida feita de milho. Diga-se de passagem, como o Império Inca, ele correspondia principalmente ao Peru, mas também à Bolívia e outras regiões, eu faço um certo paralelo, porque como meu avô ele era boliviano, e minha mãe dizia que eu não conheci muito meu avô, mas minha mãe dizia que meu avô contava a ela que tinha uma bebida feita de milho lá na Bolívia. E a gente vendo que a cultura do milho e da batata era muito forte, eu comecei a fazer um paralelo e pensando que essa tradição dessa bebida de milho, ela com certeza ela vem dos incas. É interessante como um tipo de cultura ela permanece ao longo do tempo, né? E nessa imagem, eu creio que dá para vocês verem como era feito os terraços de uma forma que não erodia, né? Interessante. Enfim, desenvolvimento dos quipos, né? Conjunto de nós e barbantes coloridos, fundamentais para a organização de um complexo sistema de contabilidade. Eles não tinham escrita, mas como é que eles faziam a contabilidade dos impostos, já que, como eu falei, era uma sociedade complexa e já tinha um Estado. E se tinha um Estado, o Estado tinha que contabilizar as coisas. Aí eles tinham um tipo de objeto que ajudava a contar, a fazer a contabilidade, que eram os quipos, né? Religião, mistura de culto à natureza e crenças mágicas. Os maiores templos eram dedicados ao sol, Inti. Realizavam sacrifícios tanto de animais como de humanos. Vamos perceber, pessoal, como eu falei, essa tradição de sacrificar seres humanos, todos esses três povos tinham essa tradição. E nós sabemos que ao longo da América tinha também os povos antropofágicos, né, que comiam pessoas, né, os chamados canibais, mais popularmente conhecidos como canibais, e que também existiu pela América e também no Brasil, né? E o interessante é que também no canibalismo não era só comer por comer. Havia toda uma ritualística por trás do canibalismo, do tipo, eu não posso comer uma pessoa frouxa, covarde. Eu tinha que comer alguém que tivesse virtudes, fosse, sei lá, corajoso, enfim, bravio, enfim, que tivesse virtudes para aquilo, né? Tinha essa crença entre os canibais. Então, além de ter sacrifício para os deuses, tinha também o canibalismo, mas aí é outra história. Aqui exemplo, né, do Deus. A mentalidade europeia superando os medos. A Europa inventou a América e se reinventou com ela. Aí o que acontece, pessoal? Usando tecnologia da época e o mais interessante, tecnologia, boa parte que veio da China, e hoje você está vendo a China um país pujante, né, que cresce, apesar de ter um regime fechado ainda do ponto de vista da política, mas da economia aberto. Essa mesma China, que é uma cultura milenar, na época do século XV e XVI, a China ela desenvolveu a bússola, o papel, a pólvora, instrumentos ou descobertas que instrumentalizaram, vamos dizer assim, as grandes navegações e trouxeram os europeus até aqui a América, e houve todo um contato, onde, como a frase está dizendo aqui, né, a Europa inventou a América e se reinventou com ela. Claro que mudou a paisagem,
mudou a cultura, houve uma hibridização, por mais que o pensamento do conquistador ele seja o pensamento oficial, mas houve uma hibridização, uma mistura, né? Uma reinvenção dessa influência europeia, da cultura europeia, como também a mistura com outras culturas que aqui viviam ou que vieram de fora, como a matriz africana e etc. O embate, né? Teve o embate realmente desses povos. De forma amistosa foi muito pouco, foi muito pouco. A história que há, pessoal, é que esses povos foram bem receptivos em relação aos europeus, mas também a maioria do tempo eles foram hostis, justamente porque os europeus queriam impor, né, impor a sua vontade na busca por principalmente metais preciosos e etc. E aí, pessoal, eu não vou adentrar mais aqui, que a gente já vai entrar no processo de colonização. Continuando para terminar com os Incas, só para vocês terem uma ideia, Francisco Pizarro, quando os conquistadores chegaram até o Império Inca, ele estava, porque o Império Inca estava uma briga entre os herdeiros do trono. E aí, o conquistador europeu, Francisco Pizarro, ele prendeu, né, a Tauapa, ele prendeu o herdeiro do trono e disse o seguinte: eu solto ele se vocês encherem o quarto que eu estou de ouro, encherem o quarto que eu estou de metais preciosos. E eles fizeram isso. E aí o que foi que aconteceu? Mas ele terminou matando. Eu vou estar, pessoal, disponibilizando também um vídeo pequeno, um trecho do filme Apocalíptico, para a gente entender um pouquinho essa relação que eles tinham de crença, de religião deles, da questão do sacrifício ao Deus e etc e tal. Eu vou estar disponibilizando também, né? Queria, de antemão, agradecer, espero que vocês estudem e também, ainda essa semana, eu vou colocar atividade no Classroom, não é isso? Então, um abraço a todos e uma boa tarde.